Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver como é possível verificar que uma determinada função é a solução de uma EDP. E eu vou fazer isso com você hoje através de alguns exemplos bem simples. Então vamos começar com o seguinte. Verifique que as funções o1 de xy igual a ln de x² mais y², o 2 de xy igual a e elevado a y vezes cosseno de x, e o 3 de xy igual a 2 menos y² mais x² são soluções dessa EDP aqui. Essa EDP é uma EDP de segunda ordem, bem conhecida, bem famosa, chamada equação de Laplace. Tá? A gente vai ver ela várias vezes. É bem importante conhecer essa equação. E aqui, antes de a gente resolver esse problema, deixa eu só introduzir aqui com vocês, talvez a maioria aí já se lembre, que isso aqui é denotado muitas vezes da seguinte forma, ΔU. Esse delta é o famoso operador de Laplace. O que ele faz? Operador de Laplace. O operador de Laplace, ele atua sobre funções, no caso aqui duas vezes diferenciáveis no mínimo, e transforma essas funções exatamente na derivada de segunda ordem. Você pode escrever ele assim, ó. Operador dado por essa expressão aqui. Tá? Ele também é representado, muitas vezes, com a seguinte notação. Assim, ó. Tá? Tanto faz. Então, o que você vai fazer para verificar que essas três funções são soluções dessa EDP? Você vai ter que realizar essas operações determinadas aqui do lado esquerdo do sinal de igual em cada uma dessas funções, o 1, o 2 e o 3, e verificar que o resultado dessas operações é exatamente zero. Então, vamos começar com essa primeira função, a função U1. O que você vai precisar fazer no começo? Você vai precisar encontrar a derivada de U em relação a x, de U1 aqui no caso, né? Então a derivada de U1 em relação a x, ele está pedindo aqui a derivada segunda, então primeiro você calcula a derivada primeira em relação a x, e você observa que aqui você tem uma função composta, então você vai usar a regra da cadeia aqui, você vai derivar em relação a x, olhando para o y como se fosse uma constante, porque ele é constante com relação à derivação em x. Então aqui vai ficar x² mais y² embaixo, e em cima ficaria 1, aí usando a regra da cadeia, vezes 2x. Então eu posso escrever assim, tá? Então a derivada de segunda ordem vai ficar o seguinte, você vai usar agora a regra do quociente na derivação. Então vai ficar o denominador ao quadrado. Aí vai ser em cima a derivada do de cima vezes o de baixo, então vai ficar 2 vezes x² mais y², vai ficar 2x² mais 2y², menos a função que está em cima vezes a derivada de baixo, sempre em relação a x. A derivada de baixo é 2x, então vai ficar 2x vezes 2x, que é 4x². Então aqui em cima vai ficar 2y menos 2x², tá? Então eu já vou escrever isso aqui. Dois y menos 2x². Quando você for fazer a derivada em relação a y de 1, você vai usar as mesmas operações, só vai trocar x por y, e o que você vai obter vai ser 2x² menos 2y² sobre x² mais y² ao quadrado. Então, quando você fizer a soma da derivada de segunda ordem de U1 em relação a x, mais a derivada de segunda ordem de U1 em relação a y,
que seria essa parte aqui, no lugar do U1, você vai somar essa expressão com essa. Observe que a soma de duas frações, o denominador é o mesmo nas duas, então você vai simplesmente manter o denominador e somar os numeradores. Vai ficar 2y, aqui é o quadrado. Esqueci de escrever aqui, 2y ao quadrado. Então vai ficar 2y ao quadrado menos 2y ao quadrado. Vai cancelar. E menos 2x quadrado mais 2x quadrado. Vai dar zero. Então aqui tudo vai ficar zero. Isso significa que a função U1 é a solução da equação de Laplace. Tá? Aqui a equação de Laplace está em duas dimensões, mas pode ser estendida para mais dimensões. Tá? Realizando exatamente as mesmas operações, seguindo as mesmas ideias, você vai provar que o 2 e o 3 também são soluções da equação de Laplace. Tá bom? Só aplicar aqui essas operações do lado esquerdo do sinal de igual em U2 e em U3. Você vai verificar que vai dar zero. Então o 2 e o 3 são também soluções da equação de Laplace. Então vamos guardar essas informações por enquanto, que essas três funções são soluções dessa equação aqui. Vamos resolver mais um exemplo. Verifique que a função U1 de tx igual a 2t mais x ao quadrado é a solução da EDP essa EDP aqui de segunda ordem, a derivada de u em relação a t é igual à derivada de segunda ordem de u em relação a x. Essa equação é chamada de equação do calor. Também é uma equação que a gente vai ver bastante, uma das equações mais importantes no estudo das equações diferenciais parciais. O que você vai fazer para verificar que essa função é a solução dessa equação? Exatamente a mesma ideia do que foi feito anteriormente. Você vai calcular a derivada de u1 em relação a t. Então você vai derivar isso aqui em relação a t, 2. E agora você quer a derivada de u1 em relação a x, e aí a derivada disso em relação a x, porque aqui é a derivada de segunda ordem. Então vai ficar derivada em relação a x, de tudo isso aqui, t é constante, vai ficar 2x. E aí de segunda ordem é a derivada de 2x em relação a x, 2 também. Então o que você observa aqui? Que U1 índice t é igual a 1, aqui C e somente C, 2 é igual a 2, tá? Porque essa parte aqui está aqui e essa parte aqui está aqui. De fato ocorre isso, 2 é igual a 2, então o 1 é a solução dessa EDP. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar uma função assim, ó. U de tx igual e elevado a t mais bx. Será que existe algum par a e t? A e b aqui são duas constantes fixas, tá? Será que existe algum par AB tal que uma função u de tx dessa forma é a solução da equação do calor? Vamos verificar. Vamos encontrar a derivada de u em relação a t. Então a derivada de u em relação a t fica como? Você vai derivar toda essa expressão aqui, olhando para t como variável e x como constante. Você vai usar a regra da cadeia. Vai ficar a vezes e elevado a t mais bx. Agora eu vou fazer a derivada segunda de u em relação a x. Então a derivada de u em relação a x vai ficar b vezes e elevado a at mais bx. E então a derivada segunda em relação a x de u vai ficar b ao quadrado vezes e elevado a at mais bx. Tá bom? Então se a função u é dada por essa expressão, então a derivada de u em relação a t é isso, e a derivada segunda de u em relação a x é isso.
Então, U vai ser solução da equação do calor, U de xt é solução da equação do calor, C e somente C. Olha só, U, a derivada de U em relação a T é igual à derivada segunda de U em relação a X. Ou seja, C e somente C, essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Agora, essa parte aqui é igual nas duas. Certo? Essa parte aqui é igual nas duas. Então, a função U vai ser solução da equação do calor se e somente se A for igual a B ao quadrado. A igual a B ao quadrado. E aqui você consegue, então, uma infinidade de soluções da equação do calor. Todas as funções U de Tx, da forma e elevado a t mais bx, onde A é igual a B ao quadrado. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, a função U2 de Tx. Eu vou usar U2 de Tx porque para U1 eu já tinha usado essa função polinomial aqui. Então eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer o A igual a... o B igual a menos 1, então o A vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. Então vai ficar U de Tx igual a E elevado a vezes T, mais Bx menos x, T menos x. Isso aqui é uma solução da equação do calor. Eu posso pegar também B igual a 3, e aí o A vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Então também vou ter como solução da equação do calor a função E elevado a t mais bx, onde A é 9, então vai ficar 9t, mais bx, onde B é 3, mais 3x. Então, essa função polinomial é solução da equação do calor, essa função também, essa função também. E você consegue assim uma infinidade de funções que são soluções da equação do calor. Agora eu quero fazer uma observação aqui que é bem importante, que é você comparar as EDOs ou certas características das EDOs com certas características das EDPs. Porque, assim, é bem claro que existe uma similaridade grande entre EDOs e EDPs, por um lado, porque ambas são equações, onde a incógnita é uma função e a equação envolve derivadas dessa função. Mas, por outro lado, existem diferenças assim muito radicais entre equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. E esses exemplos aqui de soluções que nós vimos hoje mostram essa diferença. Você já vai ver como. Olha só, EDO versus EDP, as diferenças, algumas diferenças muito importantes entre elas. Observe o seguinte, essas EDPs que a gente viu agora, elas são a equação de Laplace e a equação do calor. Essas equações aqui, elas são equações homogêneas, ambas. Elas são lineares, elas são de segunda ordem e com coeficientes constantes. Tá? O que a gente obteve como solução da equação de Laplace? Como algumas soluções da equação de Laplace. A gente encontrou as seguintes funções: ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente encontrou e elevado a y cosseno de x, 2 menos y ao quadrado mais x ao quadrado. E dessa equação aqui, a equação do calor, a gente encontrou como solução 2t mais x ao quadrado. A gente encontrou e elevado a 9t mais 3x, tá? Então observe que são funções muito distintas entre elas. Por exemplo, aqui para a equação de Laplace, todas essas três funções são soluções da equação de Laplace. Você tem aqui composição de função logarítmica com função polinomial, produto de função exponencial com função trigonométrica, cosseno,
você tem função polinomial. Na equação do calor, você tem função polinomial, função exponencial. Então, funções bem distintas entre si podem ser soluções de uma equação diferencial parcial, mesmo que ela seja aparentemente bem simples, no sentido de que são equações de segunda ordem, lineares, com coeficientes constantes e homogêneas. Agora, lembra que com EDO, no caso aqui EDO, a situação é bem diferente. Vamos lembrar uma EDO com essas características aqui. Linear, de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea. Como que é a cara dela? É assim, ó. A, U duas linhas de x, mais B, U' de x, mais C, U de x, igual a zero. Assim é uma EDO análoga, em certo sentido, a essas aqui, tá? De segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes. Como que você resolve uma equação assim, lá em EDO? Lá em EDO, você transforma o problema de resolver essa equação diferencial no problema de resolver uma equação algébrica. Você vai encontrar a equação característica da EDO, AR² mais BR mais C igual a zero. Vai resolver essa equação característica. Então, essa equação, ela tem duas raízes. Podem ser duas raízes reais e distintas. E aí, nesse caso, vamos colocar aqui distintas, R1 diferente de R2. E aí, nesse caso, a solução U de x vai ser como? C1 elevado a R1x mais C2 elevado a R2x. C1 e C2 são constantes arbitrárias. Podem ser uma raiz real com duplicidade, né, raiz real repetida, e aí nesse caso aqui a solução vai ser U de x igual a C1 elevado a R1x mais C2x elevado a R1x, com C1 e C2 constantes arbitrárias. As raízes da equação característica também podem ser dois números complexos, nesse caso vão ser conjugados. Então pode ser R1 igual a lambda mais I vezes μ, e R2 igual a lambda menos I vezes μ. E aí, nesse caso, a solução da EDO, lá inicial, vai ser U de x igual E elevado a lambda x, que multiplica C1 cosseno de μx mais C2 seno de μx. Então observe que aqui, ó, você tem quais soluções da EDO? Você tem ou isso aqui, ou isso aqui, ou isso. Você sabe exatamente a cara das soluções da sua EDO. Toda função desse tipo, ou desse tipo, ou desse tipo, vai ser solução da EDO. E reciprocamente, toda solução da EDO vai ser ou assim, ou assim, ou assim. Você consegue descobrir exatamente a cara das soluções da EDO. Você sabe exatamente como elas são. São muito parecidas, certo? Já com o EDP é totalmente diferente. Você tem soluções muito distintas entre si, que são soluções da mesma EDP, mesmo que elas sejam lineares, homogêneas, com coeficientes constantes, certo? Então essa é uma das grandes diferenças, existem muitas outras, entre as equações diferenciais ordinárias e as equações diferenciais parciais, tá bom? Então vou ficando por aqui, por enquanto, aí no próximo vídeo a gente dá continuidade aí estudando soluções de equações diferenciais parciais.